Glória a Deus, aleluia. Grava a palavra aí, irmão, para nós. Deus abençoe, viu? Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus vai ser pregada neste lugar para a glória de Deus. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 18, está escrito assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando dele um escriba lhe disse: Mestre, onde quer que tu fores, eu te seguirei. E Jesus respondendo, disse-lhe: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro que vá enterrar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Segue-me e deixa os mortos e sepultar os seus mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, se dirigindo à multidão, ele disse: passemos para o outro lado. Mas se aproximou um homem dele, dizendo: Senhor, seguir-te-ei para onde o Senhor for. E Jesus fez uma ressalva para o homem, dizendo: As raposas têm covis na terra, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Senhor meu Deus, esta é a tua palavra. Revela, Senhor, a tua palavra neste dia, e que a tua palavra possa entrar no coração quebrantado e possa mudar a vida dos teus escolhidos. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma semente. O semeador saiu a semear. Parte da semente caiu entre os espinhos, e os espinhos sufocaram a palavra e não deu fruto. E Jesus disse que outra parte da semente caiu no meio das pedras e não pôde nascer porque não havia terra. Outra parte da semente, ele disse que caiu entre os espinhos. Os espinhos sufocaram a semente, mas teve uma parte da palavra que caiu numa terra boa, e a Bíblia diz que deu fruto, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. A palavra de Deus é a boa semente. A terra onde a palavra cai é o coração do homem. Se o coração do homem for duro, não nasce nada. Jesus disse que se a palavra cair num coração atormentado por trabalhos, a palavra não pode produzir bom fruto, porque os espinhos são os
trabalhos do dia a dia, as pessoas que não têm tempo para Deus, porque trabalham de dia e de noite. E o que é que elas buscam? A Bíblia diz que é riqueza. O homem que trabalha de dia e de noite e não tem tempo para Deus, porque eles buscam riqueza. E tem aqueles que também têm o coração duro e não aceita a palavra de Deus. O homem de coração duro não aceita a palavra de Deus. E Jesus, ouvindo isto do escriba que disse: seguir-te-ei para onde que tu fores, eu irei contigo. Aonde tu dormires, eu dormirei contigo. Jesus falou para o escriba: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninho, mas Jesus Cristo disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O escriba era um homem que trabalhavam escrevendo, copiando a Bíblia o dia inteiro, os pergaminhos, os livros, as letras. Um homem que não tinha costume de trabalho forçado, mas ele disse: eu irei contigo, Senhor, para onde tu fores eu irei contigo. Jesus falou para ele que as raposas têm covis na terra, casa para dormir. E ele disse que as aves dos céus têm ninho, mas Jesus disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça. E a maioria das pessoas andam atrás de Jesus, dizendo: Senhor, para onde tu fores eu irei contigo. E elas começam a andar com Jesus Cristo, achando que a vida vai ser muito boa, que a vida na terra vai ser de aplauso. E quando elas percebem que a vida do crente não é estas coisas boas, mas tem dificuldade, caminho apertado, porta estreita, aí a Bíblia diz que as pessoas deixam de andar com Jesus Cristo. Paz, meu pastor. Pai do Senhor. A Bíblia diz que o escriba falou para Jesus: Senhor, eu andarei contigo a partir de hoje, aonde tu fores eu irei. Mas Jesus diz que as raposas têm casas, as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus falou para o escriba, que a vida de Jesus Cristo não era uma vida de artista, não era uma vida de celebridade nem de estrela, mas era uma vida sofrida. Jesus Cristo, sendo Deus, ele vivia uma vida sofrida, perseguições, calúnias, fome, sede, dificuldade. Quando Jesus Cristo pregava, muitas pessoas queriam matar ele, porque Jesus Cristo falava contra o pecado. Um dia Jesus Cristo estava no templo e chegou uma multidão de fariseus trazendo uma mulher que foi pega traindo o marido. E jogaram aos pés dele dizendo: mestre, esta mulher foi pega adulterando. E na lei de Moisés mandou que apedrejassem ela. E tu o que diz? E Jesus, escrevendo na terra, ficou calado. Eles perguntaram segunda vez, dizendo: mestre, esta mulher foi pega adulterando.
A lei de Moisés manda apedrejar até a morte. E tu, o que dizes? E Jesus Cristo, endireitando-se, olhou para todos eles, cada um com a pedra na mão. E Jesus disse para eles: aquele dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra na mulher. E a Bíblia diz que um após um se retiraram daquele lugar e não apedrejaram a mulher, porque todos eles também eram pecadores. Todos nós somos pecadores. Todo homem peca e todo homem precisa de Jesus Cristo. E as pessoas dizem: mas eu já tenho a minha religião. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, crucificado, Ele fez isto tudo pelos pecadores, eu e você. Sem a cruz não tem salvação. Jesus Cristo diz em Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, tome todo dia a sua cruz, coloque sobre os seus ombros, cada dia, venha e me siga, e aonde estiver eu, vós também estareis. O problema é a cruz, o problema do Evangelho é a cruz, porque todo mundo quer Jesus, todo mundo quer morar no céu, mas ninguém quer carregar a cruz. A cruz é pesada, cada homem tem a sua cruz. Todo dia o pai de família sai de casa, pega 3 ônibus, um trem, 3 metrôs, para ganhar R$2.000. Metade disso o governo ganha, toma, os impostos. E o que sobra para o pai de família? Muito pouco. Mas no outro dia ele já tem que estar de pé de novo. É a cruz. Cada ser humano tem a sua cruz. E Jesus Cristo diz: quem quiser vir após mim todo dia, pegue a sua cruz, coloque sobre os seus ombros, venha e me siga, porque aonde eu estiver, estará também aquele que me segue. Para onde Jesus estava indo? Carregando uma cruz, rumo a Jerusalém, o Monte Calvário, o Monte da Caveira. Lá Jesus Cristo ia ser crucificado, sem ter pecado, sem inimigos. Jesus Cristo nunca fez um inimigo, mas as pessoas o tinham por inimigo, porque ele falava a verdade. E quando o homem fala a verdade, logo todos dizem: quem este pensa que é? Quem é que este homem acha que é para falar do meu pecado? E Jesus Cristo sempre falava do pecado. Ele dizia: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? É não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A Bíblia diz, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 3, a vontade de Deus é a nossa santificação. A vontade de Deus é a nossa santificação. Hebreus 12:14 diz que sem santidade ninguém verá Deus. Pregador, o que é santidade?
Santidade é quando o homem resolve se separar do pecado. Isso é santidade. Jesus Cristo disse que quem quiser andar com Ele tem que tomar a sua cruz a cada dia, colocar sobre os ombros e seguir a Ele. Seguir para onde, pregador? Para onde Jesus está indo? A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando morreu na cruz, o corpo dele foi depositado num sepulcro. 3 dias depois, as mulheres foram atrás de Jesus Cristo. Um domingo de manhã, Maria Madalena, uma ex-prostituta, uma mulher de quem Jesus Cristo tinha expulsado 7 demônios. Maria Madalena foi atrás de Jesus com outras mulheres. E quando chegou lá, tinha um anjo assentado em cima do sepulcro e perguntou para elas: mulher, o que procura? E ela disse: o meu Senhor. E o anjo lhe disse: por que procura um que está vivo dentre os mortos? Ele não está mais aqui, já ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele pagou uma dívida. Que dívida? Os pecados de todos nós. Quando Jesus foi crucificado na cruz e morreu, Ele pagou uma dívida. Evangelho não é religião. Evangelho, a Bíblia diz que é o poder de Deus. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho quer dizer boa notícia, boa nova. Que notícia é esta que Jesus Cristo trouxe do céu para nós? Ele veio dizer que agora o homem tem comunhão com Deus. Antigamente, antes de Jesus Cristo, precisava de um sacerdote. Ninguém poderia falar com Deus, só o sacerdote. Uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, e ali a Bíblia diz que ele intercedia pelo povo. Mas depois que Jesus Cristo morreu, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima para baixo. O véu rasgou-se de cima para baixo. E agora, qualquer homem tem acesso a Deus. Qualquer um de nós pode falar com Deus. Basta dobrar o joelho e falar com Ele. Não precisamos mais de sacerdotes. Qualquer um de nós podemos falar com Deus. O véu se rasgou de cima para baixo, diz a palavra de Deus. Senhor, esta é a tua palavra. A palavra que o povo da terra não gosta. Quando o pecador escuta a palavra de Deus, ele acha que é loucura, porque não condiz com a realidade dele. Porque Jesus Cristo disse que o reino dele não consiste em palavras, mas em verdade e em poder. Onde está escrito isso, pregador?
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 20. O reino de Deus não consiste em palavra de homem, mas no poder de Deus. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro de nós. Jesus Cristo disse que o reino dele é um reino celestial, um reino de poder. O reino de Deus, a Bíblia diz, ele é real. Assim como o inferno é real, o reino de Deus é real. Todo aquele que crê na palavra de Deus, a Bíblia diz que nunca morrerá e não será confundido. Aquele que fala pelo Espírito de Deus está dizendo hoje que Jesus Cristo veio buscar aquilo que se tinha perdido. O que é que se tinha perdido? As almas. A alma do homem, ela é condenada ao inferno desde Adão. Quando Jesus Cristo chama o homem a ele, dizendo: vinde a mim todos, não é por acaso, porque o homem ele tem livre-arbítrio. Se o homem não quiser servir a Deus, ele está livre para servir ao diabo. Mas o diabo espalhou por aí que ele não existe. É uma invenção. Mas Jesus Cristo diz que nós seremos julgados pelas nossas palavras. Por tuas palavras serás julgado, e por tuas palavras serás salvo. Todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz, tem a vida eterna. Mas aquele que rejeita a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele já está condenado. Condenado a quê? O pecador, ele pergunta: condenado ao quê? E Deus responde para ele: ao inferno. E o pecador diz: não existe inferno. Até que ele chega lá e ele vê com os próprios olhos que o inferno é real. Muitos dizem: o inferno é aqui. A Bíblia diz que no inferno não tem descanso, é tormento, pranto, ranger de dente e arrependimento. A Bíblia diz que o inferno nunca se infarta de almas. Quando ele está muito cheio, a Bíblia diz que ele se expande, cresce para os lados para receber mais almas. E todo dia, milhões de almas descem para o Hades, porque não acreditam no Hades. As pessoas vão para o inferno porque não acreditam nele. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 18, está escrito como seguir a Jesus. Tem uma receita? Tem uma receita para seguir ele? A Bíblia diz que tem. Geladinha, viu, irmão? Aí sim, hein, irmão? Geladinha, dá pra... Deus abençoe, Deus abençoe. Eu tava com saudade de vocês, já, viu? Meu irmão subiu na parte do bairro. É que você foi pra praia, hein? Eu tava aqui. Eu tava em Santos, eu fiquei mais de 10 dias lá. É bom demais, hein? Eu voltei segunda-feira lá. Tem parente que mora lá. Perto da praia, pegando. É bom demais, hein? É. Sempre Eu nem puder. queria voltar logo pra cá. Sempre que puder, vai Eu, lá, irmão. eu tô com vontade de vender a minha casinha aí e comprar uma lá em Santos. Você tá certinho, irmão. Aproveita. Eu morava lá, Aproveita. eu morava lá, eu trabalhava
trabalhava na Volkswagen, aí eu morava lá. Depois eu comprei casa aqui, aí vim pra cá. Devia ter comprado lá, né? Agora tô com vontade de vender a casinha aí, ó. Tem tempo para tudo. É. Valeu. Deus abençoe, irmão. Desculpa Obrigadão, tá viu? aí pedindo aí, viu? É isso. Tá tudo certo. Glória a Deus, aleluia. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 18, está escrito como seguir a Jesus. E como é que se segue a Jesus, meu irmão abençoado? A Bíblia diz que é na humildade. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão. Olha a multidão que quer seguir a Jesus. E Jesus ordenou que passassem para o outro lado. O que é que Jesus Cristo queria do outro lado? A Bíblia diz que Jesus estava indo para um lugar chamado Gadara, para livrar um homem dos demônios. Gadara era a cidade dos amaldiçoados. E a Bíblia diz que lá em Gadara tinha um homem, um gadareno. O gadareno estava atormentado por 6.000 demônios. E a Bíblia diz que Jesus Cristo chegou naquele lugar. O homem se ajoelhou diante de Jesus Cristo, dizendo: o que é que você está fazendo aqui antes do tempo? Os demônios se ajoelharam diante de Jesus Cristo, através daquele homem, dizendo: o que é que viestes fazer aqui antes do tempo? Vieste nos expulsar? E Jesus Cristo disse: como é o teu nome? Eles responderam: Legião, porque somos muitos. E Jesus Cristo dizia: sai dele. Mas a Bíblia diz que os demônios não queriam sair do homem. Eles disseram: se nos expulsa, permite que nós entremos naqueles porcos. A Bíblia diz que passeavam naquele lugar mais de 2.000 porcos. E Jesus disse: ide. E eles foram e entraram nos porcos. E a Bíblia diz que os porcos se precipitaram no mar e morreram todos afogados. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Quem morre hoje, ainda hoje verá o mundo espiritual, um lugar terrível, um lugar habitado por anjos e demônios, porque demônio também é anjo, porém anjo caído. Quando o homem morre na terra, a Bíblia diz que ele passa a fazer parte do mundo espiritual. Não tem mais corpo, é uma alma desconectada. A Bíblia diz que a alma do homem é o seu intelectual, a parte que pensa, que toma decisões. Esta é a alma do homem, sabe tudo. Muitos que estão esta hora no Hades, queimando no fogo do inferno, estão lá porque rejeitaram Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo diz em João 3,17: eu não vim condenar o mundo. E o que é que o Senhor veio fazer na terra, Jesus? Pergunta o pecador. Jesus diz: eu vim salvar o mundo. Se Jesus veio salvar o mundo, logo o mundo está perdido. Quem é o mundo? O povo do mundo. Perdido em quê? No pecado. Aonde é que o povo do mundo se perde? No pecado, na prostituição, nas drogas, no homossexualismo, nos carnavais da vida, nos seus jogos de futebol, nas suas vaidades, nas suas maconhas e cocaínas da vida.
Aonde é que o homem se perde? No pecado. Jesus Cristo diz: eu vim salvar o mundo, não vim condenar. Salvar de quê? O homem acha que ele é bom demais. O homem acha que ele é bom demais. O homem diz: eu sou bom, pai de família, pago minhas contas, não devo nada a ninguém. Mas a Bíblia diz que Adão pecou, e pelo pecado de Adão, todos foram contaminados pelo pecado e pela morte. Onde está escrito isso, pregador? Está escrito em Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 12. Paulo diz para os romanos que por causa do pecado de um homem, todos nós nascemos condenados ao inferno. Quem é este homem que pecou e me condenou ao inferno, pregador? Adão, o primeiro homem, e a sua mulher Eva, a mãe de todo ser humano. A Bíblia diz que tudo tem um começo e tudo tem um fim. Deus começou tudo isto: o chão que você pisa, o ar que você respira, a vida que você tem, que você diz que é sua. O homem diz: a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Mas a Bíblia diz que a vida não é do homem. A vida, o corpo, a alma e o espírito pertencem a um só, Deus. A Bíblia diz que um dia Deus pedirá conta ao homem. Como que Deus vai pedir conta ao homem? Porque Ele deu a vida. É Deus que provém o pão para alimentar o homem. Logo, Deus tem direitos. Deus tem direito sobre a vida de todo ser humano, seja ele macumbeiro, espírita, muçulmano, católico ou evangélico. Deus tem direito sobre a vida de todos nós, e Ele vai cobrar. Porque Deus deu a vida ao homem, e o homem vai no terreiro de macumba oferecer sacrifício para os seus orixás. E não pode. Deus diz que o homem pode tudo. O problema é que o homem vai dar conta de tudo que fez fora da palavra de Deus. Naquele dia a Bíblia diz que os livros serão abertos, os livros das obras. Você já pensou, meu querido, você que diz que Deus não existe? Naquele dia, o anjo de Deus com o livro da tua obra, tudo que você fez, na mão dele. E o anjo de Deus lendo diante de Deus toda a obra do homem. Onde nasceu, anjo? São Paulo. Quando? 2001. Que horas nasceu? Em que hospital? O que ele fez da vida dele? A vida inteira, Senhor. Foi um menino rebelde, passou a vida inteira fumando maconha e roubando. Casou 5 vezes, sempre traiu a esposa, entrou para a facção e matou milhões de pessoas. Olha o livro da obra da maioria de nós. Bandido, matou, estuprou, vendeu droga, acabou com a vida de um monte de pessoas diante de Deus. Joelho dobrado, os olhos piscando. Sabe aquela pessoa que não tem mais o que falar, que os olhos ficam piscando? É assim que o pecador vai estar diante de Deus um dia. Que dia? O dia do julgamento das nações. Onde está escrito isso? Que eu nunca li na Bíblia. Mateus 25, a partir do 31. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. O julgamento final. O grande trono branco. João disse: eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus para serem julgados. Como assim? Deus vai julgar? A Bíblia diz que Deus vai julgar a moça bonita, o homem feio, o ministro. Deus vai julgar o delegado,
o sargento da rota, o comandante da justiça. Deus vai julgar o juiz, Deus vai julgar o governador, o prefeito, Deus vai julgar todo aquele que blasfemou de sua palavra. Deus julgará, e naquele dia todos os atrevidos da terra não terão argumento. O que é que o pecador vai dizer para Deus naquele grande dia? Vai xingar Deus? O que é que o homem atrevido vai falar para Deus no dia do julgamento? Hein? O que é que o homem que desprezou a palavra de Deus pode dizer para ele naquele dia? Por mais macho e violento que seja, não tem poder de falar nada. Deus diz: vai na terra, prega a minha palavra, quem quiser ouvir, eu salvo, e aquele que ignorar a minha palavra, o que eu faço com ele? Condenarei, lançarei ele no inferno, com tudo que ele tem, o orgulho, a vaidade, o atrevimento, a sua valentia, tudo que o homem tem, perde no dia da morte, tudo. No dia da morte não tem mais valentia, no dia da morte não tem mais fuzil, no dia da morte não tem mais granada na mão, no dia da morte ninguém tem mais 3 oitão cheio de bala para matar os outros. No dia da morte você perde tudo. No dia da morte você não tem mais mulher bonita, nem filhos lindos. No dia da morte você não tem mais carro importado para andar. No dia da morte você perde também a sua cama Propel, colchão duplo. Quando um se deita, o outro não sente. Você não tem mais nada. No dia da morte o homem perde tudo. E a moça bonita também perde tudo. E o homem valente perde tudo. A morte tira tudo do homem, tudo. A morte tira tudo do homem, tudo. Tudo que ele tem, a morte tira. No dia da morte, o homem perde tudo. No dia da morte, o homem perde a esposa, os filhos, o carro, o cartão black. No dia da morte, ele perde o terreno. No dia da morte, ele perde o cruzeiro, que a passagem já está comprada. Está tudo comprado. No dia da morte, o homem perde tudo. A morte é um espírito e ela tira tudo do homem. Mas o homem acha que vai viver eternamente. Então ele diz: para que isto? Para que isto? Agora, eu tenho tempo, o homem diz. Mas a Bíblia diz que o amanhã não pertence ao homem. O amanhã não te pertence ao homem. O dia que Deus te deu é o dia de hoje. Amanhã não te pertence, ainda que tu seja rico, ainda que tu esteja apartamento de frente para a praia, ainda que tu tenha uma cobertura dupla. O dia de amanhã não te pertence ao homem. Ainda que tu seja inteligente, ainda que tu seja o presidente, ainda que tu seja o prefeito desta cidade, o governador, o juiz de direito, a morte naquele dia tira tudo do homem. A moça bonita, quando morre, depois de 3 dias ninguém mais quer beijá-la, ninguém mais quer ficar com ela, porque está podre, fedida. E para que tanta besteira? Para que tanto nariz empinado? Para que, hein, doutor? Doutor, para que tanto nariz empinado? Se o homem é podridão, não é melhor baixar a cabeça? Não é melhor ler a Bíblia e ver o que Deus fala do teu respeito? Hein, doutor? Tu que diz que manda em Itaquera, que faz, que acontece, tu que diz que é o chefe da milícia, tu que diz que é o chefe da facção, o que adianta se um dia vai morrer? Não é melhor se ajoelhar diante de Deus? Jesus Cristo diz em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, põe o teu joelho no chão e ora. Estava pregando outro dia do outro lado da rua.
Estava pregando outro dia do outro lado dessa estação. E passou um menino xingando, brincando, escandalizando, querendo fazer vergonha à palavra de Deus. Adivinha onde ele está hoje? Adivinha? O menino de 20 anos, adivinha onde ele está hoje? Adivinha? Adivinha o que aconteceu com ele? Adivinha, cadê ele? Irmão, a Bíblia diz que de Deus ninguém escarnece, com Deus ninguém brinca. Pregando a palavra de Deus, o menino passava e xingava, e brincava, e escarnecia, e falava, e dava risada. Cadê ele hoje? Cadê? Onde está o homem que não deu atenção à palavra de Deus? Cadê ele? Cadê aquele que escarnecia de Deus? Aonde está ele? Cadê? Não é melhor dobrar os joelhos, chorar na presença de Deus enquanto há vida, é entregar a vida para Jesus Cristo de Nazaré. Todo aquele que não entregar a vida para Jesus, ele não tem compromisso com você. No dia da sua morte morrerá sozinho. Todo aquele que não entregar a vida para Jesus, ele não tem compromisso com você. Você que paga 10 mil reais para fazer um trabalho na encruzilhada, derramando sangue de criança, o seu Deus é Satanás, não é Deus. O seu Deus não pode salvar. Você que vai no terreiro e manda fechar o seu corpo, a Bíblia diz que isto é coisa má, caminho mau. Confiou no Deus errado. Satanás não tem poder sobre Deus. Deus é maior. Todo pai de santo diz: esse daí é maior, não mexe com ele. E por que o homem não quer saber de Deus, se Deus é maior que Satanás? Por que está oferecendo frango na encruzilhada, fazendo feitiçaria? Não é melhor ler a Bíblia? Não é melhor dobrar o joelho? E no dia de hoje, um monte de gente passando de um lado para outro. Para onde vão? Qual é o destino? Muitos passam aqui para ir para a biqueira, outros passam para se deitar com a mulher do próximo, e outros para beber, fumar, matar, destruir. E quem está passando para a oração do monte esta hora? Quem está indo para a oração do monte esta hora? Quem é que está indo para a oração do monte esta hora? Buscai o reino de Deus enquanto se pode achar, diz a palavra de Deus. Mas o povo não está indo para orar esta hora. Lá no monte Guaianazes, cheio de crente com a cara no chão, mas a maioria do povo está passando para ir para o samba. A maioria do povo está passando para ir na biqueira, comprar o seu baseado, para mais tarde fazer a festa, para chegar grandão no samba. Mas ninguém está indo para o monte esta hora para orar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E por isso o filho está na droga, e por isso os filhos estão sendo homossexuais, ladrões, traficantes, porque o pai e a mãe não oram. O pai está jogando sinuca esta hora, e a mãe na academia. E quem é que está orando pelo filho? Quem é? E a criança está por aí, camisa do Homem-Aranha, boneco do Batman no seu quarto, e não sabe que tudo isso é demônio. As pessoas não entendem o mundo espiritual, mas todo macumbeiro, todo pai de santo sabe que o mundo espiritual é um lugar terrível. Mas o povo da terra diz: não, é normal, é normal. O menino está depressivo, mas isso é normal, isso é demônio. Depressão é uma doença da alma. Síndrome do pânico. Por que as pessoas, a maioria, tem síndrome do pânico? Por que a maioria das pessoas se enforcam, tiram a vida, tendo saúde, sendo uma pessoa bonita, trabalhadora, cheia de tudo para ser uma bênção? Por que tiram a própria vida? Por causa do espírito maligno, que entra nas pessoas e dominam a vida dela. Isso chama possessão.
E opressão, o que é? O que é opressão? Síndrome do pânico, depressão. Isso tudo é coisa espiritual. Não se resolve isso com remédio, é com uma oração. Mas o povo diz: eu não acredito nestas coisas. E Satanás continua levando milhões de almas todo dia para o inferno, todo dia, no engano das religiões, no engano da confusão mental, no engano da política, do samba, do futebol, no engano das drogas, das biqueiras. Satanás todo dia leva milhões de almas para o inferno. Satanás é o grande enganador da terra. A Bíblia diz que ele enganou a terça parte dos anjos do céu. E ele está por aí, enganando, fazendo filhos. Satanás tem mais filho na terra do que Deus. Porque as pessoas, para andar com Deus, têm que santificar a vida. Mas para servir a Satanás, quanto pior, melhor. Quanto mais brabo, mais assassino, melhor. Satanás gosta dos bravos. Mas a Bíblia diz que para andar com Deus tem que santificar a vida, deixar o pecado, largar a maconha, a cachaça, a mulher dos outros, o adultério, a fornicação. Isto tudo leva as pessoas para o inferno. Jesus Cristo disse: as raposas têm covis, covas, os pássaros do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Para andar com Jesus Cristo não é fácil. Para andar com Jesus Cristo não é fácil. Muitos querem, mas não podem, porque a caminhada é pesada. Para andar com Jesus Cristo, a Bíblia diz que a caminhada é difícil, porque ele diz: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Mas o homem gosta de conforto. O homem da terra gosta de conforto. O homem gosta da melhor comida. O homem gosta da melhor bebida, da melhor casa, do melhor tênis, da melhor roupa, do melhor celular. O homem gosta de tudo que é bom, mas ninguém gosta de orar, ninguém gosta de jejuar, ninguém gosta de ler Bíblia, ninguém gosta de se livrar do pecado, ninguém gosta. Quando chama o povo da igreja para orar, o povo diz: estou fora. Eu penso negativo, né? Tenho mais o que fazer, irmão. Negativo. Quando chama o povo da igreja para orar, irmão, o povo diz assim: eu não tenho tempo. Quando chama o povo para orar, o povo da igreja diz: eu não tenho tempo. Tenho muita coisa para fazer. O que é que você vai fazer, irmão? Hoje tem jogo do Timão. O que é que você vai fazer que não pode orar hoje, irmão? Hoje não posso. Tem uma laje para encher. E Deus, irmão, não tem tempo mais para Deus? Não posso, irmão. Tenho que ir na academia, malhar, ficar bonito. Afinal, vamos orar hoje, irmão? Não posso. Hoje eu não posso, irmão. Por quê, irmão? Você não pode ir à igreja hoje? Tem aniversário hoje, tem churrasco, e ninguém tem tempo para Deus. Mas todo mundo quer entrar na casa dele. Todo mundo morre na esperança de entrar no céu. Mas a Bíblia diz: sem santidade ninguém verá Deus. Se não vai ver Deus, irmão, é porque não vai entrar naquele lugar. O que é que eu tenho que fazer, meu irmão, para entrar na casa de Deus e morar no céu, eternidade de eternidade? A Bíblia diz que é muito fácil entrar no céu. É só aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e santificar a sua vida, e ir até o final. Porque começar na igreja é muito bom, o problema é ir até o final. E muitos crentes estão voltando para trás. Muitos dos que iam na igreja voltaram para as drogas,
Muitas pessoas que iam na igreja voltaram para a bebida, o cigarro, a maconha, a fornicação, o adultério. Muitos que eram da igreja voltaram para trás, porque colocaram em suas mentes dizendo: é muito difícil, é muito chato este negócio de igreja, ler Bíblia e culto, jejuar, orar com a cara no chão, isso é muito chato. A maioria das pessoas não querem santificar a vida, porque cada pessoa tem um lugar para ir. Ela diz: hoje eu não posso. Irmão, vamos na igreja. Ele diz: hoje eu não posso, irmão. É aniversário do meu pai, é aniversário da minha mãe. Comprei um campo, tenho que ir ver. Comprei 2 juntas de bois, tenho que experimentar. Hoje eu não posso. Vamos na igreja, irmão, entregar a vida para Jesus. Ele diz: hoje não, irmão. Hoje eu não posso. Tem laje para encher, é sábado. Hoje não posso, irmão, porque hoje tem praia. E ninguém tem tempo para Deus, até que morre. Aí quando morre, todo mundo tem tempo para Deus. O defunto não vai a lugar nenhum. Quando a pessoa morre sem Deus, a Bíblia diz que o corpo é plantado na terra. A alma desce para o inferno se morrer sem Jesus. Se tiver entregado a vida para Jesus Cristo, os anjos de Deus vêm buscar a alma. E o Espírito, irmão? A Bíblia diz que o Espírito volta para Deus que o deu. Mas quem é que acredita na palavra de Deus? A palavra de Deus é pregada, mas o homem confunde a palavra de Deus com barulho, porque ele não quer nada com Deus. A palavra de Deus está sendo pregada neste lugar. O que Deus manda dizer hoje? Ele diz: as raposas têm covis na terra, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O homem diz: Senhor, eu andarei contigo para onde tu fores. E Jesus disse para ele: tudo bem, só que eu vou te dizer que não é fácil andar comigo, porque eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Jesus diz: eu não tenho casa, não tenho pousada, não tenho morada, não tenho comida a hora que eu quero. Eu não tenho carro importado para andar, nem casa boa para morar. E o que é que o Senhor tem? Jesus. Ele disse: eu moro no céu, eu sou de cima, vocês são de baixo. Jesus disse que ele é de cima e nós de baixo. Jesus Cristo diz: eu sou de cima, vocês são de baixo. E vocês não querem vir a mim para ter vida eterna. Jesus Cristo veio fazer um convite para a humanidade. Qual é o convite? Vocês não querem morar na minha casa? E o pecador diz: eu quero, mas o que é que eu tenho que fazer? Me aceitar como teu Senhor e Salvador, se batizar nas águas e deixar o pecado. Só isto, Senhor, só isto. O problema é que o caminho é apertado e a porta, Senhor, estreita. As pessoas não gostam de andar num caminho apertado, minha irmã, e nem entrar por uma porta estreita. A porta que conduz à salvação é estreita. O caminho de Deus é apertado. Para andar com Deus tem que deixar as drogas, a prostituição. Para andar com Deus tem que deixar a maconha. Para andar com Deus tem que deixar o adultério, a maldade do coração. Para andar com Deus tem que deixar o crime.
Para andar com Deus tem que deixar de andar pelado no meio da rua, cueca aparecendo, camisa no ombro, o corpo cheio de tatuagem. A Bíblia diz que o nosso corpo é um templo, o templo do Espírito Santo. O que é templo? Casa. O Espírito de Deus mora dentro do homem. Mas a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. A palavra de Deus, ela é santa. Jesus Cristo diz: não dê lugar ao diabo, porque se ele entrar na tua casa, ele acaba com tudo. Não abra a porta do inferno dentro da tua casa. Mas a maioria das pessoas acorda de manhã, a primeira coisa que faz é um cigarro de maconha, depois um copo de cachaça, depois começa a xingar o filho, a filha. Isto é abrir a porta do inferno dentro de casa. Jesus Cristo só está dando conselho hoje, só conselho. Se você não quiser conselho de Deus, não importa, feche os seus ouvidos, põe o seu fone de ouvido, comece a escutar o seu pancadão. Não se preocupe. A palavra de Deus, a Bíblia diz que é como uma semente lançada na terra. Se a terra for boa, dá fruto. Se não for boa, não nasce nada. A palavra é boa, a semente é boa, o problema é a terra. O que é terra? Coração. O coração do homem foi duro, cheio de espinho, pedra. A maioria dos corações são duros. Homem de coração duro. O homem tem 70 anos, você está falando para ele: irmão, sem Jesus Cristo, se você morrer, você vai para o inferno, porque a palavra de Deus não é mentira. E ele está dizendo, está xingando, está dizendo que não quer nada com Deus. E a gente está falando: deixa a vida, essa vida de crime, larga isso, larga as drogas, vem para Jesus. E a pessoa está dando risada na sua cara, até o dia que o coração para. Aí acabou a brincadeira. Eu quero ver naquele dia o homem de Belial brincar com a vida. A primeira coisa, a primeira cena, a primeira imagem que o homem morre, quando morre, vê. Quando ele morre sem Deus, a primeira imagem que o homem vê, o espírito da morte, o Exu Caveira vindo buscar a alma dele. A primeira imagem que o homem que morre sem Deus vê é o espírito da morte, o caveirão. Mas as pessoas não acreditam nisso não, até que morre. Você já viu como é os olhos do defunto que morre sem Deus? Os olhos bugalhados, as feições de quem está apavorado. Por quê? Porque viu o inferno. O inferno é o lugar real, coisa ruim. O inferno é o lugar real para quem brinca com ele. A Bíblia dá um conselho: você é um louco. Quem brinca com o inferno, a Bíblia diz: você é um doido. Como é que anda numa rua perigosa dessa sem Jesus Cristo? Porque o Salmo 34, versículo 7 diz assim: o anjo de Deus acampa-se ao lado daquele que teme a Deus. E quem não teme a Deus? Quem que se acampa do lado dele? E é que se acampa do lado do homem que não teme a Deus. Sem Deus, nós estamos perdidos. Sem Deus, o homem está perdido. Seja eu, seja tu, seja nós, seja vós. Sem Deus, o homem está perdido. Por que o povo anda atrás de orixá, galinha preta? Por que o povo anda atrás de carnaval, futebol, maconha e droga? Se Deus não está neste negócio,
Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem não acredita em Deus, não acredita. O homem acha que Deus é um moleque, que ele faz, apronta e no dia da morte, o anjo de Deus vem buscar o bonito, leva ele e deita ele diante de Deus. Mas não é assim que acontece. Todo aquele que morre em desobediência, a Bíblia diz que o anjo do inferno vem buscar a alma dele. Mas o homem diz: eu não acredito, então paga para ver. O homem diz: eu não acredito nesse negócio de Bíblia, então paga para ver, vai até o final. Quantos velórios estão acontecendo hoje? Quantos velórios estão acontecendo hoje? Quantos sepultamentos? Ele vai voltar. Nossa, eu também acho. Ele vai voltar. Mas o povo morreu sem Deus porque não deu crédito à palavra dele. Então paga para ver. Não acredita no céu, não acredita no inferno, não acredita em Deus, não acredita no diabo, então paga para ver, vai até o final. Vai até o final. Deus mandou avisar para o ser humano. O que é que Deus mandou avisar para o ser humano? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que quer dizer isso, irmão? Não entendi nada. O homem que é sábio, ele começa a temer a Deus desde criança. Desde criança começa a temer a Deus. O homem que é sábio. E o homem que é doido da cabeça, ignorante, desde pequeno ele já se aparta de Deus. Achegai-vos a mim, diz Deus, e eu me achegarei a vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. É a palavra de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Para quem acha que Deus não existe, a Bíblia manda o pecador se sujeitar a ele. O que ele falar, faça. Resistir ao diabo. Então tem um diabo na história? Tem. Quem é o diabo? O diabo é o contrário de Deus. O diabo é aquele que resiste a Deus. E ele está levando 90% das almas, tudo para o inferno, tudo enganado. Porque ele diz que todo caminho leva a Deus. Então o homem começa a andar por todos os caminhos. Tudo que é religião, o homem tem. Só na Índia, mais de 2 milhões de deuses na Índia. Mas a Bíblia diz que só há um Deus. E por que na Índia tem mais de 2 milhões de deuses? Se a Bíblia diz que só há um Deus, o único que salva, o único que é poderoso e grande, o único que é amoroso, cheio de misericórdia e de graça. Porque a Bíblia diz que o homem sem Deus, ele está perdido. Você ouviu? O homem sem Deus, ele está perdido. Só que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. João 8,14, Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Quem andar comigo não andará nas trevas. O mundo espiritual é um lugar terrível. O mundo espiritual é um lugar terrível. Davi diz no Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Davi diz
no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. A sombra da morte é quando o homem morre e tem que passar a sombra, a escuridão da morte. O que é a escuridão da morte? É o caminho do inferno. O caminho do inferno é a escuridão da morte. Mas a Bíblia diz que no céu é um lugar de luz. O próprio Deus alumiará aquele lugar. E o Cordeiro será a lâmpada. O problema é que as pessoas pensam que vão viver eternamente. Então elas dizem, eu não preciso de Deus não, eu estou bem. Saudável, cheio de saúde, tenho dinheiro, emprego, mulher bonita, carro, mas a Bíblia diz que a morte tira tudo do homem. A morte tira tudo do homem. O homem anda por aí brincando de ser feliz. Ele quer ser feliz, não importa com quem, ele quer ser feliz. O homem quer ser feliz. O problema é que ele não sabe o caminho da felicidade. Qual é o caminho da felicidade? É ler a Bíblia. Lá você vai encontrar o bem e o mal, a morte e a vida, a porta estreita e a porta larga, o caminho largo e o caminho estreito. Você escolhe qual caminho você quer andar. Hein, coisa bonita? Que caminho você quer andar? Ainda não sabe? Então está nas trevas, na escuridão. A palavra de Deus diz, escolha hoje o caminho do bem ou o caminho do mal. Qual caminho você quer andar, coisa bonita? Do caminho do bem ou do mal? A porta estreita ou larga? Qual é o caminho que você quer andar? Escolha enquanto você tem tempo. Porque se morrer nas drogas, se morrer na facção, trocando tiro de manhã, se morrer enfrentando a polícia, se morrer na cadeia, para onde irá a tua alma? Escolha hoje qual caminho você quer andar. Deus manda escolher, Ele diz, eis que eu ponho diante de ti o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhe a vida. Deus ainda dá o conselho, escolhe a vida. Quem é a vida? Jesus Cristo diz em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu também sou a vida. O problema é que o povo não conhece Deus, nem quer conhecer. O povo diz, não, eu estou bem. Esse negócio de Deus é para crente, mas a Bíblia diz que Deus veio para todos. Como que é para crente? Se a Bíblia diz que Deus veio para todos, se Jesus Cristo veio buscar a todos, o problema é que muitos não querem Ele, não querem. Prega-se a palavra, a pessoa diz, não, eu já tenho a minha religião. Então o senhor não precisa de Deus. Não. Eu já tenho minha religião. O senhor não precisa então de salvação. E ele diz, eu já tenho a minha religião. O senhor é surdo? Eles dizem, eu já tenho a minha religião, não preciso do seu Deus. Então continua o teu caminho. Continua o teu caminho. Continua. No final é que nós vamos ver se Deus estava certo ou se o homem está certo. Quem está certo? O homem ou Deus? É Deus. Se Deus falou, o homem só pode acreditar, porque se ele não acreditar na palavra de Deus, faz de Deus mentiroso. E qual é o castigo para quem faz Deus mentiroso? A Bíblia diz que é as trevas, o inferno. O inferno está cheio de gente sábia. O inferno está cheio de mulheres bonitas. O inferno está cheio de doutores, reis, juízes, majestades.
O inferno está cheio de jogadores de futebol, atores de Hollywood, princesas, rainhas. O inferno está cheio de famílias de nome, porque a maioria da pessoa que é rico, que é bem sábio, doutores, advogados, médicos, eles dizem: isso é burrice, rapaz. Você vai acreditar num livro escrito por homem? A maioria das pessoas tem a sua própria desculpa. Cada um tem a sua desculpa. Muitos dizem: eu não quero saber de Jesus Cristo. Por que o irmão não quer saber de Jesus Cristo? Porque já tenho a minha religião. Outros dizem: sou jovem demais. Outros dizem: eu não quero saber de Jesus Cristo porque eu sou bonito demais. A maioria das pessoas diz: eu não quero saber de Jesus Cristo porque isso é coisa para gente ignorante. Por isso não quero saber de Bíblia, porque sou sábio demais. E no final casa com um homem sábio demais. Outros dizem: sou jovem demais, não tenho tempo para isso. Então continua a tua caminhada, continua rebelde, a tua caminhada sem Jesus, caminhando para o inferno, continua. Estava pregando para um homem de 72 anos, e o homem ignorante tratou-me mal e disse: eu não preciso do seu Deus. Tá bom, continua a tua caminhada. Depois, quando chegar no inferno, lembre-se da palavra. Lembre-se, alguém pregou a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: nos últimos dias surgirão na terra muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitos falsos profetas enganarão a muitos. Fogueira santa, imagem, homem que viu um anjo no monte. E no final dos tempos, Jesus Cristo diz: surgirão na terra muitos falsos profetas e levarão muitos para o inferno. Muitos. Futebol, carnaval, diversão, mulheres, drogas, motéis, facções, levarão muitos para o inferno com as suas filosofias. E cada um tem a sua desculpa para dizer: eu não quero o seu Deus. Bonito demais para Deus, sábio demais, rico demais, estudado demais para Deus. Mas a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 3, a sabedoria de Deus, ela é mais forte do que a sabedoria do homem, e a loucura de Deus mais forte do que a sabedoria do homem. A fraqueza de Deus é mais forte do que a fortaleza dos homens. Mas os homens acham que eles são deuses. O Deus do futebol, o Deus da música, o Deus do cinema, o embaixador, o senhor presidente, a autoridade. Eles dizem: eu não preciso de Deus, não. Afinal, eu mando nesta cidade. Até quando vai mandar, hein? Hein, doutor? Até quando mandarás na cidade? Oi? Até quando o Senhor mandará na justiça? Até quando mandarás na política? Hein, legislador, até quando farás para ti leis injustas? Até quando farás para ti leis injustas? Até quando dominarás? Hein, homem valente? Até quando você dominará? Até quando? Até quando tombar? E no dia que tombar sem Jesus Cristo, para onde vai? Para onde vai os homens valentes? Quando tombar com o fuzil na mão e 2 pistolas na cinta, para onde vai o homem valente? Para que serve um homem valente morto? A Bíblia diz: é melhor um cachorro vivo do que um leão morto. Melhor é um cachorro
cachorro vivo do que um leão morto. Aquele que teme a Deus, a Bíblia diz que ele é sábio. O que teme a Deus, a Bíblia diz que é sábio. A sabedoria é o temor de Deus. E aquele que teme a Deus, a Bíblia diz, se aparta do mal. O que é que está fazendo de maldade, hein? O que é que tu está fazendo de maldade que está enfurecendo Deus, hein, homem? Hein, mulher? O que é que o homem faz que enfurece Deus? A Bíblia diz que é o pecado. O pecado deixa Deus louco de raiva, enfurecido. O pecado, a Bíblia diz no Salmo 7, versículo 11, deixa Deus irado. Todo dia Deus se ira, afia a sua espada, coloca a sua flecha no ar. Onde está escrito isso? Salmo 7, versículo 11. Deus é o justo juiz. Se o homem não se converter, a Bíblia diz que ele afiará a sua espada. Para que Deus fala isso? Olha como é que está o mundo. Olha como é que está o mundo. Uns têm demais e outros nada. Na África as crianças estão comendo terra, porque o governo da África come todo o dinheiro. Venezuela, tudo paralisado, porque o seu ditador comeu tudo e não distribuiu para os pobres a renda. Olha como é que está o nosso país. O pobre paga a conta e o rico desfruta. Eles fazem as suas próprias leis e eles desfrutam dos seus benefícios. Político no Brasil tem de tudo. Político no Brasil tem carro para levar filho na faculdade, filho vagabundo que não quer nada com nada. Político no Brasil tem segurança, carro blindado, salário bom, 3 meses de férias. Político no Brasil tem tudo e o trabalhador paga a conta. Ele não tem nada. E na política fica um brigando com o outro. Até a igreja entrou nisto. Mas o homem diz, não pode falar isto não, irmão. Isto não se fala, isto não se fala assim. E quem estiver incomodado, bebe um copo d'água. Quem estiver incomodado, passa a língua no asfalto quente. Porque a verdade tem que ser dita, ainda que isto traga problemas. Tem que falar a verdade. Porque quem fala a verdade manifesta a justiça. Porque é que Deus vai salvar um povo que não está preocupado com salvação. Como que Deus vai salvar uma nação que não pergunta por Ele? É cada um cuidando da sua própria vida, cada um fazendo seus acertos debaixo do pano. Aonde você chega já tem um esquema, já tem um acerto. Aonde você chega você tem que se quadrar, porque senão você está fora. Mas a Bíblia diz que um dia Deus julgará todos nós. Aquele que fez o bem, a Bíblia diz que entrará no céu e morará com Deus, eternidade de eternidade. Porém aquele que passou a vida inteira fazendo o mal, será lançado no inferno. Aquele que fez o bem receberá a vida eterna. E aquele que fez o mal, o que é que ele receberá? Fogo, pranto, ranger de dentes e muito arrependimento. Eternidade de eternidade. É a palavra de Deus. Senhor, a tua palavra foi pregada. Tem alguém que quer receber Jesus Cristo neste lugar e se livrar do inferno? Ninguém acredita na palavra. Por isso o homem perece. Por isso o homem sofre, porque não acredita na palavra de Deus. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus Cristo e se livrar do inferno neste lugar? Ninguém. Jesus Cristo diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem.
Pastor, que porta é esta? A porta que leva à salvação. Jesus Cristo abriu a porta do céu na terra. Quem quiser entrar, a porta ainda está aberta. Mas depois da morte, a Bíblia diz que vem o juízo. E o juízo de Deus é sem misericórdia. Deus vai julgar o homem sem misericórdia. A sua vida inteira matando, passou a vida inteira fumando maconha e vendendo, assassinando os outros. Para onde você vai? Se arrepender hoje, a Bíblia diz que Deus perdoa e Deus salva. Mas se continuar matando, roubando e se prostituindo, achando que nunca vai prestar conta com ninguém, então continua o teu caminho, ninguém tem nada a ver com a tua vida. Só que depois, não chora, seja macho. Não chora, seja macho. Quando chegar o teu dia, vá com Deus. Só que não é o Deus do céu, é Deus com letra pequena, o Deus do mundo. Porque a palavra de Deus foi falada, foi escrita e foi pregada, mas o homem não deu crédito, fez de Deus mentiroso. Deus quer salvar, Deus enviou o seu filho, mas as pessoas continuam debochando de Deus, cuspindo na cara dele, dando tapa no rosto dele, igual fizeram com Jesus Cristo. Só que a Bíblia diz que um dia o homem vai ser chamado à responsabilidade. O homem pensa que vai se livrar de Deus morrendo, não vai não. Deus é Espírito, diz a Bíblia, e quem quer servir a Ele tem que ser em Espírito e em verdade. E só para falar uma coisa, Deus não tem medo de homem. Escreve, está aí no muro, escreve: Deus não teme a homem, ainda que seja forte, valente, ainda que esteja armado até os dentes. Deus não teme a homem, nunca temeu e não vai temer. Mas as pessoas dizem: não, tem que respeitar a religião dos outros. Deus não respeita a religião de ninguém, Ele só manda a palavra. Continue o seu caminho. Deus não tem nada com a vida de homem nenhum, Ele só manda falar, depois Ele cumpre o decreto. Aí quando a espada vem, meu querido, eu quero ver homem valente. Quando a espada vem, aí eu quero ver homem valente. O homem ameaça, dá tapa nos outros, põe revólver na cara, manda ajoelhar, corta a cabeça. Eu quero ver no dia da morte. Eu quero ver homem valente no dia da morte. Os bichão mesmo, brabo. Quando vê o espírito da morte chegando, fica igual criança, chorando. E quando chega na cadeia, tem que lavar a cueca de ladrão. Cadê o homem valente? Cadê ele? Onde está o homem valente? Quando chega na cadeia, tem que lavar a cueca de ladrão. E se morrer sem Deus, vai para o inferno, morar com Satanás. Não é melhor se arrepender hoje? Hein? Não é melhor se arrepender hoje, botar o joelho no chão, chorar na presença de Deus? Eu prefiro chorar na presença de Deus do que no tribunal do crime. Eu prefiro chorar na presença de Deus do que ajoelhado no meio de ladrão. Mas o homem não prefere, ele vai até o fim, matando, roubando, enganando e sendo enganado. Esta é a vida do homem. E quando alguém fala a verdade, eles ficam irados. Eles não querem que falem do pecado deles, eles não gostam, eles ficam irados. Deus está falando hoje para ladrão, maconheiro, traficante: arrependa-se. Deus está falando hoje para prostituta. Deus está falando hoje para macumbeiro, feiticeiro: arrependa-se, porque se morrer fora de Deus, não tem como entrar no céu. A palavra diz: não há outro Deus, só há um Deus. E por que o povo está cheio de religião por aí? Placa de igreja de todo jeito, se só há um Deus?
Igreja não é açougue não, para cada um abrir o seu. Só existe uma igreja. Qual é a igreja? A igreja do Deus vivo. A igreja de Jesus Cristo. Lavada, comprada e remida pelo sangue dele. Não existe esse negócio de qualquer um poder abrir uma igreja em qualquer lugar, não. Porque a maioria abre igreja porque não tem coragem de trabalhar. E quer viver do dízimo das pessoas. Quem mandou abrir igreja? Todo mundo quer abrir a sua. Porque cada um não aceita a palavra de Deus. Cada um quer andar pelado dentro da igreja. Cada um quer andar tatuado dentro da igreja. Cada um quer cantar o que quer dentro da igreja. As coisas de Deus, a Bíblia diz que é com responsabilidade, santidade. Qualquer um hoje abre uma igreja e é chamado de pastor. Está errado. Pastor não é profissão, é ministério. Deus te chamou? Não, então fica no seu lugar. Por que está abrindo igreja? Por que todo mundo quer abrir igreja? Por isso, os escândalos. Por isso, os escândalos. Por isso que as pessoas não querem mais ser crentes. Porque virou baderna. Todo mundo hoje é chamado de pastor. Todo mundo hoje quer abrir a sua própria igreja. Está errado. Igreja não é açougue. Igreja não é boteco. Cada um abre a sua. A igreja de Deus é uma só. Uma só. Foi o homem que inventou isso. Divisão. Deus não está no meio das divisões. Senhor, esta é a tua palavra. Esta é a palavra do Senhor que foi pregada neste lugar. Qual é a mensagem de Deus? Arrependa-se. Para andar com Deus tem que deixar o pecado. Por que a maioria de nós não aguentamos andar com Jesus Cristo? Porque não quer deixar o pecado. Cada um quer fazer o que quer. Cada um quer fazer o que quer. E não examina a palavra. A maioria das pessoas sai da igreja porque quer fazer o que quer. Não aceita a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que não aceita a palavra de Deus resistiu o próprio Deus. Esta é a palavra de Deus. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Glorificado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa este lugar, meu Deus, cada alma, cada vida, cada ministério, cada pessoa que ouviu a tua palavra. Repreende o mal, Senhor. Recebe a honra e a glória para si, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus.